Sebastião, a missa é a missa do domingo, mas as leituras são também da missa do domingo, mas essa é a honra. Alegramos-nos por estar aqui, alegramos por inaugurarmos estas obras que se fizeram, tornaram a capela mais bonita, alegramos também com os visitantes que temos, o Presidente da Câmara. O facto de ter confiado numa pessoa da terra em avançar para a recuperação aqui desta capela, que de facto merece, é o edifício religioso dos mais importantes que temos no concelho, sem dúvida, datado do século XVIII, faz agora 244 anos, se as contas não me falham, 244 anos que foi construída. Um ano depois, e tal como diz ali em cima naquela cartela, no ano seguinte, por um padre daqui da terra, desta freguesia, terá sofrido obras de remodelação. Passado estes 244 anos, esta capela encontrava-se bastante degradada. Foi um grande desafio aquele ao qual nós nos abraçámos. Foram trabalhos que implicaram a presença de uma equipa de conservadores e restauradores durante quase 10 meses de trabalho continuado. Tivemos que montar aqui andaimes. Cerca de, portanto, foram uma média de 4 a 5 conservadores e restauradores que estiveram aqui em permanência a recuperar o
teto, começamos pelo teto, passámos aqui ao altar, também intervencionámos ao nível da cantaria, portanto, aqui no pavimento da capela, as juntas estavam todas elas preenchidas com cimento, o cimento foi todo retirado e substituído por argamassa à base de calma hidráulica. No exterior fez a mesma coisa, não se retirou o cimento das juntas porque era um trabalho bastante moroso, deu-se tonalidade, rebaixou-se as juntas de cimento e deu-se uma tonalidade, fixaram-se as cruzes que estavam em riscos de cair. O sino, portanto, foi também alvo de trabalhos de conservação de estado. Aqui dentro, quem conheceu a capela, ou melhor dizendo, quem não conheceu a capela, não faz ideia de como a mesma se encontrava quando iniciámos os trabalhos de conservação de estado há cerca de, portanto, há 2 anos. Referir que os trabalhos que foram aqui desenvolvidos foram desenvolvidos de acordo com as regras pela qual se rege a atividade de conservação de estado ao nível da Comunidade Europeia. Portanto, nada do que aqui está foi feito ao acaso, ou inventado, ou partindo-se para a pintura sem saber bem o que cá estava. Tudo que foi aqui, tudo que estava em falta e que foi replicado foi com base em fotografias antigas que tínhamos, ou então com base no facto de nós estamos aqui perante uma técnica que é chamada tronco Dale, em que isto funciona como um espelho. Estamos a falar aqui ao nível do teto. Ou seja, os motivos que existem deste lado replicam-se deste lado. Ou seja, todos os motivos que se replicam deste lado acabam por se replicar deste lado, do outro lado. Nós aqui, no início, quando iniciamos os trabalhos, logo fomos sobretudo aquela parte além, já estavam. Portanto, a pintura tinha toda ela desaparecido já, fruto da degradação da madeira, das umidades. Portanto, foi possível, com base no facto destas pinturas daqui que se conservavam, foi preciso replicar as pinturas que se encontravam além daquele lado. Qual foi o tipo de trabalho que desenvolvemos aqui no teto? Em primeiro lugar, começou-se por se fazer a fixação das pinturas, porque elas corriam riscos de se destacar. Ao fim de quase 300 anos, havia muitas camadas de tinta que se estavam a destacar, soltar. O primeiro passo que tivemos a fazer foi fixar toda a pintura, toda a policromia que estava no teto. Este foi o primeiro passo. O segundo passo, depois de fixada toda esta pintura, passou-se a uma limpeza a seco, com base em aspiradores e com trinchas suaves. Limpou-se todas as camadas, limpou-se a camada de poeira, sujidade que se encontrava sobre a pintura. O passo seguinte foi a desinfestação, que é um dos grandes perigos da madeira, precisamente a bicharada, o bicho da madeira, o carujo. Portanto, passou-se à desinfestação total da madeira. O passo seguinte foi a desoxidação dos pregos e outro tipo de ferragens metais que existem aqui ao longo do teto. O passo seguinte foi a limpeza com produtos químicos apropriados, por vezes recorrendo a cotonetes, trabalho bastante moroso, por isso é que andámos aqui quase 10 meses. Foi fazer a fixação de toda a pintura, fixação e limpeza. Esta pintura encontrava-se muito enegrecida, quase que não se notavam estas cores mais vivas que vocês veem aqui hoje, os azuis, os vermelhos, não se notavam porque ao fim de quase 300 anos, com as umidades, com os fumos, com as sujidades que se foram acumulando, portanto estes tons vivos praticamente desapareceram. Houve a necessidade de utilizar produtos químicos, foram feitos os primeiros testes estes para ver se os produtos não reagiam sobre as pinturas, obviamente, e, portanto, passou-se à limpeza total e fixação com produtos devidamente apropriados. Depois, foi fazer o decalque dos motivos preservados e passando-os, desenhando para as partes dos tetos que estavam vazios. Depois de feito o decalque, o desenho, nas falhas, naqueles casos do além do fundo, passou-se à pintura. Antes de proceder a esse passo, tivemos que, a maior parte destas juntas, portanto, este teto terá sofrido trabalhos de carpintaria há cerca de 20 anos. Houve a necessidade de rebaixar e de preparar melhor todos esses trabalhos de carpintaria que foram feitos
aqui há uma dezena de anos atrás, ou 2 dezenas de anos atrás. Depois de feita essa preparação, passou-se à pintura, pintou-se tudo isto. O passo final foi a aplicação de um verniz, de uma cera de proteção sem brilho. Portanto, está concluído. Eu tenho aqui depois, mas depois, se calhar, era melhor depois, não sei se... Eu tenho aqui estas imagens, que depois poderão passar, porque assim também tenho uma noção de como é que o teto estava e como é que ficou. Se quiserem, podem ir passando e ver. Encontrava-se assim. Ou seja, o altar estava neste estado. Ou seja, não seguia nada. Conseguem ver? Estava praticamente branco. E vocês perguntam, então como é que vocês chegaram a esta conclusão? Inventaram. Com base nisto, era uma invenção que se ia fazer. Não, nós de forma alguma fazemos invenções. Felizmente, há cerca de 25 anos, eu tirei umas fotografias aqui deste altar, desta capela, e em que o altar encontrava-se bem mais preservado. Há cerca de 25 anos ela estava assim. Vejam a diferença que estava. Ou seja, grande parte das esculturas que temos aqui atrás, há 25 anos ainda se preservavam. Inclusivamente, aqui esta cartela central, em que se viam as letras, ao fim de 20 anos já tinha desaparecido. Era impossível ver. Com base nesta fotografia, foi possível fazer este trabalho. É por isso que é importante, quando se fazem trabalhos de conservação em restauro, se houver fotografias antigas, é possível recuperar as coisas de acordo com as normas europeias. Se não houver fotografias, é melhor deixar isto ficar assim, neste estado, consolidar e não estar a inventar nada porque não se sabe. Felizmente, tínhamos estas imagens, com base nisto foi possível chegar a este resultado final. As imagens também foram alvo de trabalho de conservação histórica, se quiser passar estas fotografias para ver. As imagens também encontravam-se também bastante degradadas, sobretudo o São Sebastião, que se encontrava com umas camadas de verniz. Removemos os requintes e foi possível chegar à pintura original.